Vamos lá, pessoal. Aula número 2. Expansão marítima europeia, século XV. Então, agora, nessa segunda aula, a gente vai ver aí as grandes navegações. Um período aí bem bacana da história. Como consequência das grandes navegações, nós vamos ter o descobrimento da América, com Cristóvão Colombo. Nós vamos ter aí o descobrimento do Brasil, com Pedro Álvares Cabral. Então vamos lá, vamos começar. Isso aí, essas fotos, gente, é muito interessante que mostra os monstros, literalmente, os monstros marinhos. Naquela época, a sociedade, principalmente europeia, essa é uma visão europeia da história, acreditava que os mares eles eram habitados por monstros. Então, até nessa foto, essa aqui de cima, se você vê a proporção do navio, da caravela, e a proporção do monstro. Então, realmente eram monstros gigantes que eles acreditavam que habitavam os mares. Então, até por isso que eles navegavam muito pouco. Eles navegavam ali pelo litoral, eles não se aventuravam mar adentro por conta do medo desses monstros marinhos que habitavam os mares. No século XV, o comércio europeu, sempre em busca de novos produtos e mercados, sentiu a necessidade de se estender além das fronteiras europeias em direção à África e ao Oriente Médio. Então, como nós vimos na aula passada, eu falei com vocês que as cruzadas, principalmente, abriram esse mercado para o Oriente Médio. Tá certo? Então o europeu ele passou a ter um contato maior com o Oriente Médio, e aí o europeu ele começou a sentir a necessidade de ampliar o seu comércio. Lembra que a gente falou da burguesia? Então a burguesia ela não queria ficar só naquele mundinho, só ali naquele burgo. Não, agora a burguesia, uma burguesia mais rica, que enriqueceu com esse pequeno comércio, ela quer expandir esse comércio. Tá? Os reis querem adquirir riquezas, mais riquezas, então eles incentivam esse comércio. Então é aí onde o europeu começa a ir em direção agora a outros continentes, não só a Europa. Mas agora eles vão começar a observar a África, a observar o Oriente como que fonte de riqueza. Riqueza para o bolso da burguesia, para o bolso do rei, para o bolso dos comerciantes. Foi iniciada por Portugal. A gente vai ver daqui a pouco até o porquê. Portugal aí foi o grande pioneiro das grandes navegações. Depois Espanha, tá? Depois Holanda, França, Inglaterra, mas o primeiro país que se lançou ao mar realmente foi Portugal, e a gente vai ver já o porquê de Portugal ter sido pioneiro nas grandes navegações. Então, mais ou menos o que a gente viu na aula passada, o fim da Idade Média, nós temos a fome, as pestes, as guerras, revoltas camponesas. Então a Europa estava meio, realmente aí no século XIV, estava bem conturbada, tá certo? Isso tudo fez o quê? Fez a Idade Média chegar ao fim. E isso foi importante, porque com o fim da Idade Média, nós vamos ter o início da Idade Moderna. E aí, na Idade Moderna, é que nós vamos ter o ser humano com uma nova cabeça, tá certo? A gente viu também na aula passada o Renascimento, Esse homem do mundo renascista, ele vislumbra mais, tá certo? Ele observa mais. Tá? O homem é a fonte do seu prazer, o homem é a fonte do universo,
Então o que esse homem quer fazer, ele tem que fazer. Então olha o pensamento bem diferente, né? Um pensamento medieval, focado somente na questão religiosa, para esse novo homem agora que vai vislumbrar aí uma infinidade de coisas no mundo e começa aí com o comércio. Fatores da crise, também nós vimos na aula passada, tá? Crise do feudalismo, nós vamos ter aí já começa a se falar de capitalismo, tá certo? Que é o que? É lucro, né? O capitalismo, que é o que a gente vive hoje no nosso universo, é o que? A busca de lucro. Qual que é o objetivo do comerciante? Ele vende, né? Paga a matéria-prima e o que sobrar é lucro. Então a gente começa aí a falar de capitalismo, tá certo? Por quê? Porque esse burguês agora, ele quer lucro. Tá? Então a gente já pode começar a utilizar o termo capitalismo. Fatores políticos, né? A gente vai ter aí, eu vou explicar inclusive a questão de Portugal. Portugal vira um país, vira um estado, tá certo? O Portugal sai daquele período medieval, onde o rei não tem poder, o poder está na mão dos senhores feudais. Então Portugal rompe com isso, vira um estado, passa a ter um rei, tá? Um rei forte, com poder centralizado. Então isso ajuda muito nas grandes navegações. A questão cultural, então vimos na aula passada aí a ascensão da burguesia, né? Urbanização, as cidades renascem, né, com o êxodo rural, o homem sai do campo, começa a ir para a cidade, tá certo? E a questão do próprio renascimento, né? O Deus, né, teocentrismo, deixa de ser o centro de tudo e o homem, antropocentrismo, o homem passa a ser o centro de tudo. Esse, gente, é um mapa aí já do início das grandes navegações. Esse mapa é muito interessante, porque ele tem aí a Europa, ele tem a Ásia, ele tem a África. Ele não tem a Oceania e nem a América. Tá? Então, esses continentes ainda não tinham sido descobertos pelos europeus. Tá certo? Então é um mapa bem do início aí, do final da Idade Média, do início da Idade Moderna. Então, daqui a alguns anos, esse é o mapa de 1489. Então, daqui a alguns anos, a América vai estar anexada e a Oceania também. Tá certo? Então, esse é um mapa aí bem do início das grandes navegações, mas já vê claramente aí a África, né? O ser humano já tinha contornado a África, e a Europa e a Ásia já bem conhecida por eles, tá? Com exceção de América e Oceania. Esse aqui, gente, esse exemplo, né? Essa figura que eu coloquei aqui para vocês, é porque naquela época o ser humano, ele não sabia que a Terra era redonda. Não tinha essa noção. Tá? Então, para eles, a Terra era plana. Então, se você navegasse até a margem que vocês estão vendo na figura, os barcos poderiam cair. Cair no espaço. Né? Cair, não sei, onde a imaginação deles levaria. Tá certo? Então não sabia-se que a Terra era redonda. Tá certo? Então eu botei essa gravura aí só para vocês terem uma noção de como que era o pensamento do europeu, né? Desse período. Então tá aqui esse mapa, gente. Era o seguinte. Ele é muito bom de vocês analisarem. Por quê? Porque quando esse Império Turco-Otomano, eu quero que vocês prestem bem atenção no mapa. Esse Império Turco-Otomano, ele
ele cresceu muito rápido ali na Ásia, tá certo? Então ele se apossou das rotas comerciais, tá certo? E ele fechou um acordo, tá, com 2 cidades italianas. A Itália não existia ainda. A Itália era formada por vários reinozinhos e algumas cidades. Eram reinos independentes e cidades independentes. Então esse Império Turco-Otomano, ele fechou um acordo com 2 cidadezinhas de onde hoje é a Itália, Gênova e Veneza. Tá? Então era assim, só podia atravessar o Mar Mediterrâneo, só poderia atravessar o Mar Mediterrâneo navios de Gênova e Veneza, pegar produtos no Império, agora eles constituíram esse Império, esse verde todo é o Império, pegar produtos ali no Oriente, no Império Turco-Otomano, tá? Só navios de Gênova e Veneza. Eles pegariam e revenderiam na Europa. Então eles monopolizaram esse comércio. Esse comércio então passou a ser controlado por Gênova e Veneza e o Império Turco-Otomano. Ah, André, e os outros países? E os outros reinos? Os outros reinos estão fora. Os outros reinos, se quiserem produtos do Oriente, eles devem comprar de Gênova e Veneza. Então foi um monopólio, tá certo? É muito importante isso, gente. Tem que entender essa situação. Por que tem que entender essa situação? Porque se esse comércio pelo Mar Mediterrâneo está fechado, Portugal, por exemplo, né, que eu falei para vocês, Portugal vai ser o primeiro país a navegar. Por quê? Porque Portugal vai tentar encontrar uma nova rota para chegar no Oriente. Uma rota que não precise passar pelo Império Turco-Otomano, porque o Império Turco-Otomano não ia deixar os portugueses passarem por ali. Aí o que os portugueses pensaram? Opa, então eu vou tentar encontrar uma nova rota. A Espanha, né? A Espanha também pensou assim, nossa, vamos tentar encontrar uma nova rota. Porque pelo Mar Mediterrâneo não dá mais. Porque se a gente navegar pelo Mar Mediterrâneo, o Império Turco-Otomano vai afundar nossos navios. Tá? Então é muito importante essa visão. Isso tem que entender. Tá? Então tá aí, ó, monopólio de Gênova e Veneza, do Mar Mediterrâneo. Então essas 2 cidades é que poderiam ir até o Oriente Médio, comprar coisas e voltar. E aí, no caso, Portugal e Espanha, né, e depois França, depois Inglaterra, Holanda, vão encontrar uma nova forma de chegar ali no Oriente. O que eles normalmente iriam buscar no Oriente? Né? Um exemplo seriam as especiarias. Especiarias, tá aí, ó, cúrcuma, orégano, noz moscada, pimenta, gengibre, alecrim, salsa, cravo, tomilho. Ah, André, mas isso tem muito aqui no Brasil. Por que eles iam lá comprar? Lembrem que eles estão na Europa. Na Europa não produz esses produtos. Tá? O clima é mais frio, um clima em algumas regiões mais seco, então esses produtos não nascem lá. E o europeu queria esses produtos, então eles tinham que procurar isso na Ásia. Tá certo? Então é aí a questão. Vocês pensam, mas isso é barato. Não, na Europa esses produtos eram muito caros, eram produtos da nobreza muitas das vezes. A nobreza usava esses produtos, eram produtos caríssimos. Tá certo? Então tá aí, século XV, século XVI. Tá? Nós vamos começar a ter as grandes navegações e os descobrimentos. A gente sai da Idade Média e dá início à Idade Moderna, tá certo? A questão econômica, capitalismo, a busca de lucros, tá? Política, a gente sai da Idade Média, daquela política descentralizada, e aí os reis, né, agora querem controlar o seu reino, então eles passam a ser
reis absolutistas, reis que controlam tudo, tá? O poder não está mais na mão dos senhores feudais. Acabou isso. Os senhores feudais, a maioria faliu, né? Lembra as cruzadas? Gastaram muito dinheiro, a peste negra matou muitos senhores feudais. Então, quer dizer, o rei teve que agora administrar tudo sozinho, tá certo? Então ele passa a ser um rei absolutista. O que é um rei absolutista? É um rei que controla tudo, que ele tem todos os poderes em suas mãos. A burguesia, né? Esse é o novo mundo, no mundo moderno, é um mundo controlado também pela burguesia, que é a burguesia sempre buscando lucros, é a burguesia que dá início às navegações, junto com o rei, tá certo? O rei quer mais riquezas, a burguesia quer mais comércio. E mais para frente a gente vai ter as reformas religiosas. A Igreja Católica começa a ser questionada, tá certo? A Igreja Católica começa a perder poder. E aí surgem novas igrejas que a gente vai chamar de igrejas protestantes, tá certo? Transformações, tá? Após aí as grandes navegações, nós vamos ter o aumento do comércio, nós vamos ter o enriquecimento dessa burguesia, que é a burguesia mercantil, que é a burguesia que faz comércio, e nós vamos ter mais países, né, mais reinos. Na verdade, nós vamos ter mais reis que passam a controlar seus reinos, que é o absolutismo, olha lá, centralização monárquica. Que é isso? É o rei no centro, né? É um rei que passa a ser um rei absolutista, com poderes absolutos. Então esse é o cenário da Idade Moderna. Tá? Nós vamos ter uma economia focada aí no mercantilismo, tá certo, gente? O que é isso? O mercantilismo, todo rei dessa época, ele tinha que ser um rei que tinha uma economia focada no mercantilismo, tá certo? Que é o quê? Balança comercial favorável, tá bem descrito aí nesse organograma. Balança comercial favorável, o que é isso? O país, ele vende mais, ele lucra mais do que compra. Tá certo? E isso é algo que até hoje em dia funciona, né? Todo país tem que vender mais do que comprar, senão o país quebra. Monopolismo, tá certo? Que é o Estado, o rei controla, o rei tem um monopólio de tudo que acontece. Por isso que a gente chama de rei absolutista. Tá? Olha lá, e logo em seguida o controle do Estado. O Estado, o rei, ele tem que controlar a economia. Isso não existe nos dias de hoje. Hoje em dia a economia ela gira sozinha, né? O presidente, os senadores, os deputados políticos não controlam mais a economia. Tá? A economia ela gira sozinha. Nessa época não, o Estado ele controla a economia. Colônia. Gente, o que é uma colônia? Um reino, um país, ele domina outro país. E a partir daí, né, o país dominante, ele começa a sugar esse país dominado, a pegar tudo que ele tem de importante. Por exemplo, matéria-prima, né, ouro, prata, pedras preciosas. Então esse país dominado ele passa a ser uma colônia. Então é um objetivo da época, você colonizar, você ter colônias. Protecionismo, tá? Isso ainda funciona, que é o que? Até hoje ainda existe o protecionismo. Tudo que é de fora, que você compra, você coloca uma taxa. Por quê? Porque o seu produto tem que ser mais barato do que o produto que vem de fora. Tá? Então o nome disso é protecionismo. Hoje a gente usa, naquela época também, você tinha barreira alfandegária. Por exemplo, eu fui lá, comprei uma caneta, tá? Comprei uma caneta. E eu produzi uma caneta. As duas são caneta.
Só que a caneta que veio de fora, ela tem que ser mais cara. Para a minha, que é produzida aqui, vender mais. Então isso é o protecionismo. Você põe uma tarifa no produto que vem de fora. Aí o produto fica mais caro. Tá certo? Eu acho que vocês já viram muito isso, né? O produto que vem de fora, ele é sempre mais caro. Por quê? Porque tem que pagar uma tarifa. Isso é uma forma de protecionismo. Você protege o que é seu, o que é do seu país. E metalismo, que é o que, gente? Metalismo é você acumular metais preciosos. Dentro do metalismo também tem as pedras preciosas. Então, você acumula metais e pedras preciosas. Por quê? Quanto mais metal e quanto mais pedra preciosa o seu país tem, mais rico ele é. Grandes navegações, então a gente estava falando disso, né? Qual que é o objetivo? Buscar novos territórios, comprar especiarias no Oriente, procurar metais preciosos, né? Aí, a partir disso, como que isso aconteceu? Bússola. Gente, a bússola, hoje você compra um chaveiro, tem uma bússola, né? Você compra uma caneta, tem uma bússola. Você compra um relógio, tem uma bússola. Só que naquela época não. Naquela época a bússola realmente ela ajudou essa galera das grandes navegações a se situar no oceano e realmente a encontrar novas terras. Outro objetivo, né? Toda vez que você chegava numa nova terra, você tentava levar a sua religião a essa nova terra. Então é a expansão do cristianismo. Aí é a questão da igreja, né? O Estado ele andava junto com a igreja. Então, você está encontrando, igual quando eles chegaram aqui no Brasil, encontraram os índios. Nossa, encontramos índios. Encontramos ali nativos. Nossa, então vamos levar a religião cristã e cristianizar esses índios. Então tinha esse objetivo. Novos mercados, você ter novas pessoas, né? Esse novo mundo. Então você ter pessoas para quem você vender o seu produto. Então é a busca de novos mercados. Tem as famosas caravelas, que realmente foram os navios aí utilizados nas grandes navegações, né? Chama-se caravelas. E o pioneirismo português. Como eu falei para vocês, Portugal foi aí o primeiro país a se lançar ao mar. Tá? Então, tá aí os interessados. Então, os países, né? Os estados nacionais. A expansão aumentaria os poderes do rei, manteria os privilégios da nobreza e elevaria os lucros da burguesia. Então, esses são os interessados dentro dos países, dentro dos reinos europeus. A igreja expandir a fé, expandir o cristianismo, tá certo? Todo povo que não é cristão passa a ser cristão, meio que eram obrigados a se tornarem cristãos. E o que levaria o indivíduo a entrar numa aventura dessa? Tá? Enriquecer, tá certo? Ficar rico, porque eu acho que talvez não seja ruim para ninguém, né? Mas é óbvio que na época eles também pensavam como hoje. Nossa, vamos ficar rico, que vai ser bacana. Então, tá aí a ideia. Então, fatores aí do expansionismo. Tá? Retomada do comércio com o Oriente. Então, já que o Império Turco-Otomano, olha, lembra do mapa lá atrás, ele está monopolizando o comércio com Gênova e Veneza. Então a gente tem que se expandir no mar e encontrar uma nova rota. Então é o que eu coloquei inclusive aí nesse mapa. Ó. Se vocês olharem, aí no caso essas são rotas portuguesas, né, de Portugal. Vocês estão vendo que em vez de Portugal navegar ali por baixo, pelo mar Mediterrâneo, que é o norte da África e o sul da Europa, ó, tem um mar ali. Em vez de Portugal navegar por ali, não, ele não podia. Porque os turco-otomanos não deixavam. Eles tiveram que se aventurar no Oceano Atlântico
contornar a África para chegar nas Índias. Aí lá nas Índias eles, né, entrariam nessa rota de comércio, desse comércio lucrativo. Tá certo? Então, o foco de Portugal realmente foi nas Índias, tá? Que era o famoso Oriente. Norte da África estava dominada pelos muçulmanos. Mar Mediterrâneo, pelos italianos e o Império Turco-Otomano. Então, por onde eu vou? Contorno a África. Tá? Não que eles não sabiam se dava para chegar, gente. Esse mapa aí é uma aventura. Tá certo? Eles viram que deu para chegar. Eles não sabiam. Então, aí, novamente, o que eles foram buscar no Oriente, as especiarias, tá lá, tecidos finos, tapete, cristal, perfume, porcelana, seda, tudo isso estava vindo do Oriente. Imagina, comprar isso no Oriente e revender na Europa, né? O preço que isso aqui não chegava era um preço altíssimo. Então, quem fez essas rotas realmente se tornaram homens muito ricos na Europa, graças a esse comércio. Tá? Então, tá aí o que eu falei para vocês, a bússola, que foi muito importante. Tá? Aí tem o astrolábio também, tá? Que se baseava aí na luz do sol. E a bússola, né? O norte, o sul, o leste, o oeste, ela sempre focando ali no norte. Então, graças a esses instrumentos que o ser humano pôde se lançar ao mar. Então, igual eu falei para vocês, né, pessoal? Portugal, né? A primeira nação que se lançou ao mar. Então, a gente tem o que ali? A questão de Portugal. O local em que o Portugal se situa. Realmente, Portugal é um país na beira do mar, tá certo? Nessa época não tinha muito atrito ali dentro. Portugal era um reino relativamente pacífico, tá certo? Igual eu falei para vocês, ele se centralizou politicamente, tá certo? Um rei passou a controlar toda a região de Portugal, e não Portugal está ali na mão de vários senhores feudais, não existia mais isso, o rei passou a controlar o território português. Então, graças a esses fatores, realmente Portugal ele conseguiu se lançar ao mar muito cedo. Era um dos poucos países que tinha estudos náuticos, tá certo? Estudava, tinha escola de navegação. Então, gente, esses fatores fizeram com que realmente Portugal fosse o primeiro país a se lançar ao mar. A primeira nação, o primeiro reino a se lançar ao mar. Tá? Então, tá aí esse mapa mostra bem a navegação portuguesa. Tá lá em 1415, ó. Primeira parada ali de Portugal, né? Lá em Ceuta. 1434, Georges cruza o Cabo do Bojador. Então, a próxima setinha. Né? A segunda setinha. Ó. 1415 a primeira setinha. Aí eles foram indo. Aí foi mais um pouquinho. 1434. Tá? Depois, 1488, Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias terminou de cruzar o território africano, chegou até lá o sul da África, até a África do Sul, hoje a África do Sul, tá? Que era chamado de Cabo das Tormentas, e aí eles inclusive renomearam, passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, tá certo? E por fim, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Então, gente, olha quanto tempo levou de 1415 até 1498 para os portugueses irem desvendando o litoral africano, atravessar a África, dar o contorno na África e chegar até o Oriente, até as Índias. E aí, finalmente, fazer o comércio com as Índias. Tá? E esse mapa, gente, é só para vocês terem a noção das primeiras viagens em azul, tá? E aí, finalmente, em 1500, chegando aí a
né, dia 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, tá certo? Descobrindo as terras que nós vivemos hoje, ok? E ele veio até o Brasil e logo em seguida ele tomou o rumo do Oriente, tá certo? Ele não ficou aqui e voltou para Portugal, não. Ele veio, parou, aí teve toda aquela celebração, né? Teve a primeira missa, teve o contato com os indígenas, e aí a partir daqui ele vai para as Índias. Aí chegando às Índias, depois ele volta a Portugal, né? Levando a notícia das terras brasileiras e a notícia das viagens às Índias, com muitas especiarias, com muitas riquezas, tá? Levando muita riqueza para Portugal. Então, gente, essa é a segunda aula, tá? E espero que vocês tenham compreendido a matéria, tá certo? E uma boa avaliação para vocês. Estudem e até a próxima.